Oi, queridos, tudo bom? É a Gabi aqui de novo falando. Para quem já me conhece, bem-vindos de novo, obrigado por estarem aqui. E se você caiu aqui de paraquedas hoje, se não me conhece, meu nome é Gabi Thomas e, como vocês, eu sou sobrevivente de relacionamentos abusivos e tóxicos. E eu sou coach em saúde e relacionamentos aqui nos Estados Unidos, trabalhando com medicina alternativa e tentando ajudar vocês também da forma que eu posso. Hoje eu quero falar com vocês sobre outra coisa, porque geralmente a gente conversa sobre narcisismo, essas personalidades ruins, o que isso faz para nos, como isso nos afeta, como passar por isso, se recuperar e tudo mais. Hoje eu estava pensando e uma menina lá do nosso grupo de apoio comentou e eu achei super legal fazer um vídeo assim sobre o que a gente aprende no final com esses relacionamentos, porque a gente sabe que a gente sofre, né? A gente sabe como é difícil passar por tudo isso. Isso tudo a gente sabe. Mas o que a gente não sabe? O que vocês ainda não sabem e que eu quero que saibam muito? Porque, gente, acreditem em mim. Eu sei que vocês estão passando por assim, muita tristeza agora. Está sendo bem difícil. Eu também já passei por isso diversas vezes, infelizmente. Mas depois que a gente aprende sobre tudo isso, primeiro de tudo, eu acho que eu passei por tantas vezes o que eu passei, porque eu não conhecia, não tinha esse conhecimento antes, não sabia desses transtornos de personalidade. Quando a gente cria essa consciência, é aí que tudo muda. É aí que a gente percebe que a culpa não tá na gente, é aí que a gente percebe, a gente começa a criar forças para sair, porque a gente sabe que a gente é quem a gente sempre foi, que eles não conseguiram destruir a gente. E isso tudo nos dá muita esperança. E já começa por aí. O meu cachorro aqui veio falar oi. E então, já começa por aí, quando a gente começa a criar essa conscientização, quando a gente tem consciência do que a gente está passando, né? E quando eu passei por isso, eu não sabia. Então ficou um pouco demorado para mim. Eu acabei aprendendo na marra e depois, fazendo terapia e tudo mais, eu descobri sobre essas personalidades e acabou encaixando com tudo que eu estava vivendo antes. Então, gente, o que eu quero que vocês saibam, que tudo isso que você está passando, eu juro pra vocês, vai valer a pena. Sabe por quê? Eu quero que vocês pensem em quem vocês eram antes de vocês começarem a sofrer. Antes de vocês conhecerem o narcisista que vocês conhecem na sua vida, pensa nisso. Quem que você era? O que você estava fazendo? O que você gostava de fazer? Pense em tudo isso. Eu sei que vocês estavam no auge da vida de vocês, porque é sempre assim, né? Porque a gente acaba virando alvo para eles porque a gente está tão feliz. Então pensa, quais eram as coisas que faziam você feliz? Você saía para dançar? Você ouvia música alta do rádio cantando? Você gostava de cozinhar? Gostava de fazer exercício físico? Saía para dançar? O que é que você fazia que você gostava tanto? Quem que era essa pessoa que vive aí dentro de você, que você acha que perdeu? Do que essa pessoa gostava? O que essa pessoa sonhava? Quais eram os seus sonhos antes de você entrar nesse relacionamento abusivo? O que eu quero que vocês saibam, gente, é que vocês ainda são aquelas pessoas. É como se alguém tivesse colocado uma tampa só para sua felicidade não sair, mas assim que você conseguir sair desse relacionamento, você vai conseguir sair dessa tampa, dessa garrafa, e você vai conseguir respirar, e além disso, você vai saber muito mais quem você é. E isso, tudo que você passou vai valer a pena. Isso aconteceu comigo. Eu posso falar isso por experiência própria. Eu, como vocês já sabem, já passei por tanta coisa e até quase me matei. E não achei que eu fosse conseguir sair dessa. Como vocês sabem, já falei em outros vídeos. Mas eu saí dessa. Por isso que eu sei que vocês também vão sair dessa que vocês estão passando. E hoje em dia, eu olho para aquela menina lá de trás, que eu tinha tantos sonhos, eu tava pensando até, sabe? Eu achei um diário meu, antes de eu conhecer meu primeiro
O primeiro narcisista que eu me relacionei amorosamente. E nesse diário, eu tinha colocado o que eu achava que ia acontecer comigo em 5 anos, onde eu estaria na minha vida, e onde eu estaria na minha vida em 10 anos. E foram, assim, coisas completamente diferentes, que nada do que eu tinha escrito, eu tinha acho que 18 anos naquele diário escrevendo, nada do que eu coloquei lá aconteceu. Nada. Assim, nada mesmo. Então, a primeira coisa que a gente sente é assim, uma chateação, né? Porque a gente tem tantos sonhos e pensando em tudo que a gente passou antes na vida, nesse ínterim, né? Sem saber, a gente pensando naquela pessoa lá de trás, com tanta esperança, sem saber que ia passar por um monte de coisas horrorosas. É como se a gente estivesse vendo um filme novamente, quando a gente olha para trás e a gente vê essa pessoa feliz e, e a gente já sabe o futuro, a gente já sabe o que vem pela frente, é como assistir um filme pela segunda vez, né? E a gente já sabe o que aquela pessoa vai passar. Então a gente olha para aquela pessoa de novo com outros olhos, com mais compaixão, né? Porque aquela pessoa que estava lá prestes a passar por um monte de coisa horrorosa não tinha a menor ideia. E estava vivendo, sendo feliz, com autoestima lá em cima, prestes a começar a se ferrar, né? Então eu quero que vocês olhem para vocês, para aquela pessoa lá de trás. Pensa no que vocês esperavam, pensa nos seus sonhos daqueles tempos, daquele tempo de lá, de antigamente. E perceba se aconteceu alguma coisa que você sonhou. Eu quero que vocês, se vocês puderem escrever aí nos comentários para mim, eu ia adorar. Se os sonhos de 5 anos, se vocês lembram, se vocês escreveram isso, se aconteceu alguma coisa que vocês esperavam 5 ou 10 anos ou um ano, ou qualquer sonho que vocês tinham, se realizou. E se não realizou por causa desse relacionamento abusivo que aconteceu no meio. Então, gente, olhando para isso agora, eu vejo que não aconteceu nada do que eu queria, do que eu esperava, do que eu sonhava, porque muitas coisas aconteceram, como vocês sabem, na minha vida devido a personalidades malignas, né, perversas. Mas gente, eu me conheço tanto hoje. Hoje em dia eu sei quem eu sou, eu olho para as pessoas com outros olhos, porque quando a gente passa por coisas difíceis, traumas na nossa vida, a gente olha para o mundo de forma diferente. A gente tem mais compaixão por outras pessoas. Eu sei que a gente é empático e a gente consegue sentir por outras pessoas, mas a gente também consegue fazer por outras pessoas, né? Porque quanto mais a gente passa na vida, mais ainda a gente consegue sentir pelos outros. A gente consegue se reconhecer ainda mais, saber quem a gente é. Porque para sair de um relacionamento abusivo, a gente precisa muito saber quem a gente é, saber o que a gente quer, estabelecer os nossos limites, não deixar ninguém ultrapassá-los. Porque é isso que nos fortalece, é isso que nos prova, é essa prova que a gente tem que a pessoa não está nos respeitando. Porque a gente estabelece um limite, fala, olha, eu não gosto quando você me xinga, por exemplo. Por favor, para de me xingar. E se a pessoa sabe disso e continua te xingando, é a prova. Não precisa nem ter mais prova que a pessoa não respeita você. Se você já falou com todas as letras e a pessoa continua falando a mesma coisa, fazendo você chateado, sabendo, é porque a pessoa não te respeita, a pessoa não tá nem aí pra você. Então, estabelecer limites, saber quem você é, te dá um poder. Porque daí você já consegue perceber, essa pessoa não me respeita, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa tá tirando vantagem de mim. A gente consegue olhar para as pessoas ao nosso redor, nem que talvez nem sejam narcisistas, mas não precisa ser narcisista para ser uma pessoa má ou para não ser uma pessoa que goste da gente. Porque vamos ser real, vamos na real, a gente não precisa gostar de todo mundo, né? Ninguém é santo, né? Eu tenho certeza que eu não sou. E a gente não precisa gostar de todo mundo. Talvez a química não bata. As pessoas não precisam gostar de todo mundo. Então a gente não precisa fazer força para gostar de todo mundo. Mas quando a gente reconhece isso, a gente pode se afastar. A gente não precisa ficar aturando coisas que a gente não quer de reconhecidos, de pessoas conhecidas e de desconhecidos também.
Só porque outras pessoas gostam de alguém não significa que a gente precisa gostar. E vai muito além disso, sabe? Vai até filme, assim, a coisas bobas que muita gente acha que é coisa boba. Por exemplo, alguém fala: "Ah, nossa, não gasta seu dinheiro, não vai assistir tal filme no cinema porque é uma droga". É aí que eu quero mesmo ir no cinema. A gente vira essa outra pessoa que a gente quer saber quem a gente é todos os dias. E é isso que é tão legal. Porque quando a gente consegue abrir essa porta, assim, de reconhecimento, de autoconhecimento, a gente fica tão. A gente quer se conhecer ainda mais, como se a gente fosse o nosso amigo mesmo, em que eu já falei em outros vídeos. A gente precisa ser os nossos amigos. E é como se a gente quiser levar o nosso próprio amigo para o cinema e falar assim: você gostou desse vídeo? Você gostou desse filme? Vamos lá, vamos assistir? Então, se alguém fala pra mim sempre assim: ah, você não vai porque você vai perder seu dinheiro, é aí que eu quero ir mesmo pra saber a minha opinião. Porque eu tenho a minha opinião pra tudo. Não é só porque alguém falou alguma coisa que eu preciso acreditar, né? Pode ser minha mãe que fala alguma coisa pra mim, pode ser meu irmão, pode ser meu amigo, pode ser meu marido. Eu quero saber por mim se eu gosto ou não. Porque talvez a pessoa não goste, porque ela não passou por um monte de coisa que eu passei na vida e não tem a mesma perspectiva que eu tenho das coisas, entendeu? E a gente passando por traumas, a gente fica muito mais sensível para sentimentos, para sentimentos bons e ruins, né? Então, a gente vive com olhos diferentes para a vida, para o mundo. A gente vê uma pessoa, por exemplo, eu vejo uma pessoa que é um pouco mais acima do peso e eu ajudo pessoas a perder peso aqui nos Estados Unidos com medicina alternativa, lidando com estresse e tudo mais, como vocês sabem, né? Saúde holística e tudo mais. Mas eu vejo uma pessoa hoje em dia com um pouco acima do peso na academia ou uma pessoa enorme de gorda andando por aí. E eu antigamente, quando eu era mais nova, tinha todos aqueles sonhos, tinha autoestima lá em cima. Eu vou ser sincera com vocês, se eu olhasse uma pessoa acima do peso, a gente acaba julgando a pessoa, porque, né, o ser humano julga. Isso não é novidade para ninguém. Todo mundo julga. E antigamente eu julgava dessa forma, né? Nossa, que pessoa gorda, porque nossa, sabe, você ficava pensando nessas coisas, né? Ai, que horror, eu não quero nunca chegar desse jeito. Será que a pessoa nunca percebeu que tava. Sabe, a gente pensa nessas coisas, a gente já falava com as minhas amigas sobre isso também. E olha só, e eu tinha problema com comida, né? Eu tinha distúrbio alimentar. Então eu não olhava pra mim mesma, né? O que eu tava fazendo comigo. E assim, hoje em dia, eu olho para as pessoas, depois de a gente ter passado por tudo isso, eu olho para as pessoas um pouco mais acima do peso e eu tenho compaixão por isso. Tenho compaixão por elas, porque eu sei que elas estão acima do peso, não porque elas querem, não porque elas não têm chutaram o balde e falaram dane-se. Não. As pessoas devem estar passando por algum problema que não está deixando, está impedindo. O problema delas na vida delas deve ser maior do que perder peso. Então, a gente acaba olhando, porque eu também engordei quando eu tava em relacionamentos abusivos, eu acabei engordando, sabe? Foi difícil pra caramba pra perder peso de novo. Então, isso tudo tem a ver com fatores hormonais. Se vocês quiserem, eu falo com vocês sobre isso também, é só escrever aí nos comentários. Mas assim, quando a gente passa por umas coisas que a gente consegue, que é familiar pra gente, e sabendo que quando a gente tá passando por problemas abusivos com relacionamentos, com dinheiro, sabendo disso tudo, a gente olha para o mundo de uma forma completamente diferente. A gente olha para as pessoas como pessoas mesmo, né? Como indivíduos. E como a gente também. A gente acaba respeitando os outros como a gente sempre precisou de respeito, quando a gente passou por aquilo também. E por isso que às vezes muitos de vocês podem até discordar de mim, mas vale a pena no final de tudo isso que vocês estão passando agora, tudo que eu já passei. Se eu soubesse que eu teria que passar por tudo aquilo de novo para estar hoje do jeito que eu tô, com o conhecimento que eu tenho, com a sensibilidade que eu tenho, eu acho que eu passaria por tudo de novo, sabendo que eu estaria aqui nesse momento, falando com vocês, podendo ajudar. Vale a pena, gente. E eu acho assim,
que o erro maior das pessoas hoje em dia, eu acho que o erro está em a gente rotular todo mundo como alguma coisa, né? Como eu falei num dos meus vídeos, sabe? Existe pai, tem mãe, tem avô, tem chefe, tem amigos. E cada pessoa coloca esse rótulo e cada pessoa tem um papel. Então, o seu pai tem um papel de ser pai, de fazer isso, isso e aquilo. A sua mãe, porque a sua mãe, ela tem que fazer isso, isso e aquilo. Se o seu chefe é seu chefe, todo mundo tem uma expectativa igual das pessoas. Mas nunca ninguém percebe que as pessoas são diferentes. O seu chefe do seu emprego anterior, aquele chefe super legal que você adorava, talvez fosse mais parecido com você, vocês talvez se entendessem porque vocês passaram pelos mesmos problemas, né? Ou então o seu chefe de agora, talvez ele seja um narcisista, né? Talvez, mas a pessoa só porque é chefe não tem que agir exatamente de uma forma. E eu acho que é o erro de todas as pessoas. Eu acho que o erro assim da humanidade é a gente rotular todo mundo e esperar que a pessoa haja daquela forma. Eu eu tinha, quando a minha empresa era um pouco maior, minha empresa diminuiu o tamanho da minha empresa e eu tinha gente que trabalhava para mim antes. Hoje em dia sou só eu. E sabe, eu era uma péssima chefe. Porque eu dava muita brecha, porque eu me via no lugar das pessoas, entendeu? E daí as pessoas acabavam abusando daquilo. Mas era difícil para mim falar pra pessoa o que fazer. Você chegou atrasado, não faz mais isso, blá blá blá, tirar, descontar. E aí, quando eu tinha que demitir, era horrível. Mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Mas hoje em dia, acho que seria mais fácil, né? Por tudo que a gente já passa na vida, sabendo quem a gente é, sabendo os limites, tudo que eu falei. Mas o problema é que as pessoas, eles me viam como chefe. Por exemplo, vou usar esse exemplo que eu acho ótimo até. Então, eles me viam como chefe, as pessoas que trabalhavam para mim. E eu os via como pessoas, né? Então, eles esperavam de mim que eu fosse mais brava. Eles esperavam de mim que eu ficasse atrás deles cobrando, 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 o que eu já tinha pedido. Sabe? A mesma coisa acontece com pai e filho. Só porque é seu pai, você espera que a pessoa faça isso e aquilo outro. Só porque é o seu irmão, você espera. Gente, no final das contas, todo mundo é tudo. No final das contas, você é chefe da sua própria vida. No final das contas, você é pai, talvez não de um filho, mas você faz papel de pai para outra pessoa. A mesma coisa, mãe. Todo mundo é tudo nessa vida. E as pessoas geralmente, e todo mundo sofre igual pelas mesmas coisas. Então a gente não pode ficar rotulando e esperando que as pessoas ajam ou sejam de uma forma ou de outra, porque todo mundo é igual. Todo mundo sofre, todo mundo é feliz, todo mundo tem dias bons, todo mundo tem dias ruins. E quanto mais a gente fica rotulando, mais a gente se perde dessa humanidade. Porque no final das contas, gente, sabe, todo mundo acaba se separando por causa disso. Todo mundo se separa porque, o meu pai não tá agindo como pai. O meu pai não comprou aquilo pra mim. Sabe, meu pai não fez isso pra mim, é um péssimo pai. No final das contas, tudo que a gente tem que pensar é em respeitar. É respeito. Se a pessoa te respeita, não importa quem ela é, não importa o que ela for, você tem que, não é que você tem, você vai querer ter essa pessoa na sua vida. Não importa se é chefe, não importa nem se for um chefe assim que seja brusco com você, que seja que queira que a empresa dê certo e seja mais vamos lá, mas não falte com respeito com você, né? Você até vai gostar de viver naquele ambiente, talvez, porque é uma coisa que vai te estimular, vai motivar. A mesma coisa numa família, né? Todo mundo tem o seu papel e ninguém falta com respeito com você. Você vive feliz da vida. Não importa o que a pessoa faz, não importa se o seu irmão faz isso ou aquilo, não importa se os ideais são completamente diferentes dos seus, se eles acreditam em coisas completamente que você. Mas se todo mundo se respeita,
a gente consegue viver em conjunto. E não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, não existe rótulos. Acho que a gente só pode rotular crianças, né? Porque eles ainda não se desenvolveram completamente, então eles acabam fazendo coisas que não querem só para aprender quem eles são e tudo mais. Mas quando a gente é adulto, gente, o que aproxima a gente é o respeito. E eu falo bastante de narcisista, larga do narcisista, larga disso. Sabe por quê? Porque essas pessoas faltam com respeito. E quando a gente se conhece, principalmente depois de tudo que a gente já passou na vida, a gente não quer que as pessoas faltem com respeito com a gente. Por isso que a gente precisa fazer esses limites. Por isso que pra gente saber o que é o respeito pra gente. No final das contas, o limite é isso. Aonde é que termina a brecha que as pessoas podem faltar que não podem faltar com respeito comigo? Onde é que termina o respeito? É aí que o seu limite começa. Se as pessoas começam a te respeitar, é aí que você fala, para, volta. E se a pessoa continua querendo que daí, tchau. Mesma coisa com o narcisista, gente, né? E não importa se é narcisista ou não. Se a pessoa falta com respeito, se é um namorado seu, se é um marido seu, que vocês me mandam mensagem, mas eu acho que ele não é narcisista. Mas será que é narcisista? Será que eu não tô sendo injusta? Quantas vezes eu já não ouvi isso de vocês, né? Não precisa ser narcisista. Não precisa ser borderline. Não precisa ser nada. Se a pessoa tá faltando com respeito, é motivo de sobra para vocês não ficarem juntos. Né? Entende? Então, se todo mundo parasse de rotular todo mundo, o namorado tem que fazer isso, ninguém tem que fazer nada, todo mundo só tem que se respeitar, todo mundo tem que se ajudar. Se todo mundo se conhece, todo mundo sabe desse respeito em conjunto, de repente todo mundo vai querer se ajudar, porque todo mundo vai ter alguma coisa em comum. Né? A gente sempre acaba se juntando das pessoas que a gente tem uma coisa em comum. E se a gente percebe que o respeito é um ideal em comum, eu acho que as pessoas seriam muito mais felizes, porque estariam mais abertas a se ajudarem. Não é só porque é o meu pai que eu vou ajudar o meu pai, mesmo se é um pai que não me respeita. A mesma coisa, as pessoas acham que tem que ajudar a mãe. Eu tenho que ajudar porque é o meu dever. Não. O seu dever, sabe o que é? De respeitar o resto do mundo. Esse é o dever de todo mundo. É o único dever que todo mundo tem. É uma ética em comum. Né? Não é só porque é sua mãe que você tem que respeitar, não é só porque é meu pai que eu tenho que respeitar. Se faltou com respeito, eu prefiro ajudar uma outra pessoa, gastar o meu tempo de vida, que o nosso tempo de vida é a única coisa que é a coisa mais valiosa no nosso mundo, porque o tempo de vida não volta atrás, né? E a gente vai ficar perdendo com gente que não respeita a gente, né? Então não é só porque é o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu namorado, seu marido, o que for, o seu padre. Se faltou com respeito, por que você não ajuda uma pessoa desconhecida, por exemplo, que você vê que tá sofrendo, mas que tá tentando, sabe, uma pessoa esforçada, que nunca falta com respeito com as pessoas? Por que você acha que você tem que ajudar uma pessoa? Ah, o meu pai tá com Alzheimer, eu não posso deixar ele sozinho, mas ele sempre me judiou de mim, ele sempre... Quantas vezes já não ouvi disso de vocês? Não posso largar, não posso. Né? Essa situação é complicada. Mas no final das contas você tem que pensar nesse respeito, porque é aí que começam os nossos limites. É aí que isso ajuda a gente a descobrir quem a gente é. Isso ajuda a gente a descobrir como a gente gosta das outras pessoas, quem a gente permite nas nossas vidas e quem não. E é aí que a gente começa a tomar decisões pela gente. A gente começa a viver a nossa vida, não a vida que os outros esperam que a gente tenha só porque eles acham que a gente tem um papel de empregado ou de filho ou de... Porque todo mundo vê a gente com um papel diferente também. Não é só a gente que vê as outras pessoas. E por isso que para cada pessoa
O meu irmão vai e conversa com a namorada, é uma pessoa. Daí conversa com, sabe, por exemplo, conversa com a minha tia, é uma outra pessoa. Se você conversa com o seu padre, você é mais religioso. Se você, sabe? Não, gente. Todo mundo tem que sempre ser a mesma coisa, porque todo mundo tem que ser visto da mesma maneira. Respeitando os outros. E você não precisa fazer papel de nada, porque todo mundo te conhece, né? Então, se a gente começar a respeitar todo mundo, se a gente começar a ajudar as pessoas que respeitam a gente, ao invés de ajudar as pessoas que a gente acha que precisa só porque tem um rótulo de tal. Eu acho que assim o mundo vai se unir melhor. Eu acho que as pessoas empatas vão se achar, vão se ajudar. E a gente deixa todos os narcisistas assim, ó, no mundo deles. E a gente se une mais, a gente se ergue, consegue sair do buraco, se vocês ainda estiverem no buraco. Um ajuda o outro a não entrar no buraco de novo. Ia ser uma coisa tão legal. E eu acho que aqui nesse canal eu tento fazer isso, né? E como vocês sabem, eu sou uma pessoa completamente transparente, que às vezes eu até me arrependo. Mas não arrependo, não. Eu sou assim porque, gente, é isso que a gente aprende no final. A gente não aprende nada, assim, não acontece, a gente passou por um monte de coisa horrorosa na nossa vida. Pra que ser uma pessoa amarga? Pra ser uma. Assim, a gente já passei pelo meu tempo que eu era uma pessoa amarga assim, né? Principalmente durante a minha recuperação e tal, de descobrindo. E daí, quando eu descobri isso, tudo que eu tô falando pra vocês, consegui sentir isso, sabe? É uma libertação. A gente aprende mesmo o que a gente é, o que a gente quer, o que a gente não deixa acontecer na nossa vida, o que a gente permite, o que a gente não permite mais. E daí às vezes a gente pode ser até parecer carrancudo para os outros, parecer, foi, como você foi má com seu pai. Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Ninguém sabe o que eu já passei, né, com ele. Ninguém sabe o que me levou, o que me leva a fazer as coisas que eu faço hoje em dia. Cada um tem a sua própria história, mas se cada um tiver o respeito e a felicidade como bússola na sua vida, se você tiver uma bússola que fala felicidade, a felicidade é o norte. Se você não estiver feliz em qualquer situação, você não está no lugar certo. Se você tem que usar se você está num lugar onde há respeito e você esteja feliz, que geralmente é o mesmo lugar, você está andando no lugar certo, você está caminhando no lugar certo. Tá bom? Então fica aí com essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, e não deixe de dar uma curtida porque ajuda o meu canal. Desculpa pelos comerciais, eu deixo porque, como vocês sabem, meu trabalho com vocês é todo voluntário. Tendo esses comerciais é a única coisa que me ajuda. E muito obrigada, gente, pelos carinhos de sempre que vocês têm por mim, pelo respeito que vocês têm por mim. Isso é valioso. Eu agradeço muito vocês de coração. Um beijinho. Tchau, gente.